Olá, meu nome é Marcela, sou professora da rede há 17 anos e na produção desse vídeo vou discorrer como que eu trabalharia uma reunião no grupo de estudos enquanto professora formadora. Bom, a ideia central do encontro é que os cursistas participem de forma ativa, interajam, troquem experiências e principalmente que eles possam levar seus momentos de vivência dos nossos encontros para a sua sala de aula, aprimorando suas práticas e melhorando a aprendizagem de seus estudantes. Um grupo de estudos se faz com a contribuição de todos. Meu papel enquanto formadora é mediar de forma acolhedora e assertiva. Mas eu compreendo que também é importante que eu traga contribuições não só de embasamento teórico, mas principalmente sugestões de práticas, relatos de experiências próprias, para que eu possa inspirá-los, em boas práticas e também no compartilhamento dessas. Como eu disse, o GE ele se constrói com a participação de todos. E para que isso ocorra, é muito importante instigá-los a participarem, abrindo espaços como, por exemplo, com questionamentos propositivos, momentos de atividade mão na massa, uso de ferramentas digitais, enfim, momentos em que os tornem ativos e não meros espectadores. Estou propondo aqui como eu organizaria um encontro de 1h40 para os cursistas do componente curricular de História do Ensino Médio, sob a temática Aprendizagem Histórica e as contribuições da interdisciplinariedade. A aula do RCO escolhida para essa abordagem foi da primeira série do ensino médio, do novo ensino médio, do primeiro trimestre, aula de número 5, sobre o tema O processo de sedentarização e a transformação da natureza. Após a apresentação da temática, eu iniciaria meu encontro com a agenda, ou seja, os encaminhamentos já com a gestão do tempo de cada momento, considerando que esse não é o meu primeiro encontro com os cursistas. No primeiro encontro, eu faria um acolhimento, um momento de orientações gerais, de organização dos nossos combinados, certo? Então, nesse momento, seria um encontro posterior. Destinaria 15 minutos de acolhimento, 15 minutos para abordar os conceitos importantes que irão subsidiar as discussões ao longo do encontro, 40 minutos de mão na massa. Estou destinando esse tempo porque eu vou propor para eles uma metodologia ativa, aprendizagem em espiral, com a utilização da ferramenta Jamboard. Depois, 20 minutos para a socialização dessa experiência e das trocas de informações, e 10 minutos de consolidando, que seria um momento que eu trago, além das considerações finais do nosso encontro, o fechamento, um saber mais, que seria aquele momento que eu trago sugestões para que eles possam implementar nas suas aulas. É bem importante também iniciar os encontros trazendo os objetivos, Para esse encontro, eu proponho aí 3 objetivos que diz respeito ao desenvolvimento desse encontro, que é explorar a sequência didática, disponível no RCO Mais Aula, planejar a aula a partir dos debates sobre aprendizagem histórica e interdisciplinariedade, vivenciar a metodologia ativa, aprendizagem em espiral. A minha proposta de acolhimento é um vídeo que conta a história de uma professora que fez a diferença na vida de um estudante e ela só conseguiu estimular a aprendizagem desse estudante quando ela teve um olhar para ele enquanto um ser integral. Então, a diferença que isso fez em todo o processo de ensino-aprendizagem. Mas antes de qualquer comentário, eu começo, a proposta é começar com as questões instigadoras, propondo aos cursistas como você está fazendo a diferença na vida de seus estudantes? Como você estimula a aprendizagem de seus estudantes em suas aulas? Depois da projeção do vídeo, abro para que 2 ou 3 cursistas tragam as reflexões a partir do vídeo, E eles também podem participar via chat, mas é importante que pelo menos 2 ou 3 liguem os microfones, porque a interação assim é maior. Aí sim, eu trago as minhas reflexões de forma que valorize aquilo que já foi apresentado. E essa reflexão de acolhimento, ela já vem com o intuito é propositiva, Vem com o intuito de fomentar a reflexão sobre os conceitos que serão abordados ao longo do encontro. Então, eu proponho, nesse encontro, falar sobre aprendizagem histórica, interdisciplinaridade, aprendizagem na perspectiva de Flávia Heloísa Caymmi, que ela apresenta a aprendizagem enquanto um movimento plural. Trago uma abordagem sobre as contribuições provenientes tanto dos estudos de cognição quanto da educação histórica, sempre na perspectiva de mostrar a importância do papel ativo do sujeito na construção dessa aprendizagem, a importância de valorizar o protagonismo do estudante, a necessidade de aulas que possibilitem troca de conhecimento, Com isso, os estudantes aprendem com a relação que eles estabelecem com o objeto.
Também nesse viés de discussão, trago as referências de Ivani Fazenda, ela é uma grande referência em estudos sobre interdisciplinariedade, e ela vai apontar sobre a importância em se pensar práticas que articulem saberes, informações e experiências de forma dialógica entre os componentes curriculares e até mesmo entre os professores da mesma área, para integrar conteúdos e dessa forma gerar novos conhecimentos. Então, eu usaria aqui de 2 a 3 slides para explorar melhor essa discussão com os cursistas, né? Essa discussão, ela subsidia não só a aula de número 5, proposta para esse encontro, como muitas outras, mas eu escolhi essa justamente por entender que é uma aula que já instiga o trabalho interdisciplinar com outros componentes. É uma aula que traz uma relação com o hoje no que diz respeito a essas transformações da natureza, e ela oportuniza dessa forma, né, essa abordagem pelos professores em sala de aula. Eu acho bem importante também frisar com os cursistas a habilidade e competência da área que já são mobilizados nessa aula, né? Que são propostos para serem mobilizados nessa aula. Aí explicando, né, explicitando para eles os níveis de aprendizagem que se almeja, a parte sublinhada em amarelo, e o conhecimento científico que devem ser mobilizados, que é a parte sublinhada em azul. Antes das orientações de como será o desenvolvimento dessa atividade mão na massa, é importante também apresentar, mesmo que brevemente, a temática da aula que será explorada nos subgrupos. De repente, abrir os slides com os cursistas, né, e fazer um comentário geral sobre essa aula. Para analisar, né, para análise da aula do RCO em subgrupos, eu venho propondo, por meio de uma vivência de uma metodologia ativa, que é a aprendizagem em espiral. Aí a ideia é falar um pouco para os cursistas no que consiste essa metodologia, né, e as competências que ela mobiliza, que é a ideia de sintetizar, sistematização, análise, comparação, a ideia de associação de ideias, até mesmo a questão do trabalho colaborativo. Então, essa estratégia de aprendizagem espiral, ela foi criada pelo professor Armando Daus Júnior, e ela se encontra no livro Sala de Aula Inovadora. Então, a ideia também é disponibilizar esse material na biblioteca do CLES para os cursistas, para que eles tenham acesso, né, às outras metodologias que são apresentadas ao longo desse livro. Aí sim eu parto para as orientações para que eles realizem essa atividade prática. Eu disponibilizo um link do Jamboard para eles fazerem a primeira análise da aula do RCO, respondendo essas duas questões que estão postas aí, né, que vai estar presente no Jamboard para eles, primeiro de forma individual, então de 15 a 20 minutos para esse primeiro momento. Na sequência, eles entrarão num link de subgrupo em 4 cursistas, né, um subgrupo de MITs, que eu já disponibilizei, né, a ideia é disponibilizar previamente para que eles entrem. Aí eles vão realizar a compreensão em pares. Então, eles devem debater as informações e registrar na segunda coluna uma informação divergente da sua. E na última coluna, o registro seria a síntese das informações discutidas pelos 4 cursistas no grupo. Então, essa metodologia, além de oportunizar já um momento de vivência, para que eles possam depois estarem, né, implementando com seus estudantes, seja nessa aula ou em outras aulas, também oportuniza uma maior interação entre todos os cursistas. Já que, quando se trabalha com análise em grupos, sempre tem os que se abstêm de participar. Então, dessa forma, todos serão instigados a fazer a sua análise, primeiramente de forma individual, em pares e depois em grupos. Depois desse momento, é oportunizado aquele momento de socialização do que eles produziram nessa atividade mão na massa. Para a organização do tempo, eu sugiro que eles elejam um de cada grupo para trazer essas contribuições para o grande grupo. E o momento final do encontro, né, o consolidando, que além de fazer uma retomada do que foi discutido no encontro sobre aprendizagem no ensino de história e a possibilidade do trabalho interdisciplinar, e também como esses grupos conseguiram levar esses elementos para a análise da aula do RCO em questão, eu também proponho para que, né, convido para que eles implementem essa aula discutida, né, na semana seguinte, e depois possam trazer e compartilhar essas experiências nos encontros posteriores com os colegas. E daí finalizo com o Saber Mais, que seria aquele momento onde eu deixo como sugestão ferramentas e metodologias que eles podem estar utilizando com essa aula. Então, deixo aqui uma sugestão de um caça-palavras para eles trabalharem com a temática da aula.
E no Classroom eu coloco um tutorial para que o professor que preferir possa criar nessa ferramenta o seu próprio caça-palavras ou o seu jogo. Deixo também a sugestão de como trabalhar essa aula utilizando as aprendizagens em espiral, que vivenciamos no encontro. Reforço como que essa metodologia propicia o desenvolvimento de diferentes competências nos estudantes. Sugiro também para os professores criarem uma biblioteca virtual colaborativa interdisciplinar no Padlet, para subsidiar também o desenvolvimento dessa atividade. Então, uma possibilidade de trabalho interdisciplinar é essa criação dessa biblioteca virtual, onde pode ser professores de diferentes áreas, pode estar colocando dentro do seu componente curricular um material de pesquisa para o estudante, né, para que o estudante consiga desenvolver essa atividade, aprendizagem espiral, de forma interdisciplinar. E finalizo o encontro, né, me despedindo dos cursistas e me colocando à disposição para ajudá-los. Então, essa seria a minha proposta de uma aula do grupo de formadores.